Fala pessoal, beleza? Gente, Hugo Costa aqui. Eu tenho recebido muita dúvida em questão de primeiro encontro, questão de como agir, em questão do que falar, em questão de como fazer com que esse encontro seja legal. Tem muita gente perguntando como que você faz para dar o primeiro beijo, que horas que você dá o primeiro beijo. Então assim, eu tô vendo que por mais que eu falo muito sobre esse tema, tem muitas pessoas com dúvida. E o mais engraçado é que a maioria das pessoas não admite, só que depois me mandam mensagens no privado perguntando sobre essas coisas. Então agora a gente vai tentar realmente destrinchar um primeiro encontro, desde a hora que você começa a conversar até o momento que você deixa a pessoa em casa ou que você se despede e se prepara para o segundo ou para seguir em frente. Então, gente, o nosso foco aqui é aquele momento que você está saindo com a pessoa. Só que eu vou começar desde a hora que você começa a conversar, não vou especificar muito, isso aí vocês vão ver na aula de Conquista Online que vai ter no YouTube, mas vamos dar uma passada de rodo. Quando vocês começam a conversar com a pessoa numa interação online, a primeira regra que você tem que ter em mente é a regra da reciprocidade. Isso para tudo na sua vida em relação a contatos com outras pessoas. Então é o seguinte: sempre você vai oferecer para a pessoa aquilo que ela merece. Então você não vai forçar a barra sobre dando coisas que ela não está merecendo, sendo carinhoso demais, sendo companheiro demais, sem ela ter feito algo por isso. E você também não vai resistir aos avanços dela se você tiver um certo interesse. Então você vai agir na proporção do que ela está fazendo por merecer. Se é uma pessoa que está sendo atenciosa, que está sendo educada, que está te fazendo se sentir bem, você vai fazer a mesma coisa, você vai retribuir. Você não vai ser ignorante, por exemplo, com uma pessoa que está te tratando bem. E isso eu quero deixar claro que é um erro que eu tenho visto muito nas mulheres. Inclusive tem até uma seguidora minha, uma aluna, que ela vai ver isso aí e vai lembrar. Falei com ela recentemente disso. Ela não pode, vocês não podem, gente, ser ignorantes se o cara está sendo educado com vocês. Porque tem muita mulher que acha que isso vai gerar poder. Não vai parecer que vocês são doidas. E o cara vai se afastar. Então ajam na reciprocidade, beleza? E os caras a mesma coisa. Não vai ficar forçando demais a barra, porque tem cara que ele começa a elogiar demais a menina, começa a ser super carinhoso, começa a ser muito companheiro, chamar demais para conversar, sendo que a mulher não está dando nenhum sinal disso. Então, gente, reciprocidade é a chave, tá? Se a pessoa está agindo com você em um determinado nível, você iguala o seu nível ao dela. Então, se ela é uma pessoa parceira, companheira, gosta de conversar, você vai fazer essas mesmas coisas até o momento que você vai chamar para sair. Então é legal que você não demore muito. Então eu, por exemplo, eu gosto de chamar para sair logo no primeiro dia de conversa ou no segundo, no terceiro no máximo. A não ser que você só possa sair, por exemplo, vamos supor que hoje é segunda e você só pode sair no domingo. Então você vai ter que ir conversando até chegar lá para sexta, sábado e você marcar. Se você marca na segunda para sair no domingo, já fica uma coisa assim mais extensa e a chance da pessoa aí começar a perder o interesse e acabar desistindo é maior. Então, fora isso, você já não precisa render muito. A conversa online, ela só é para marcar o encontro. Ela não é para você ficar batendo papo com a pessoa o dia inteiro. Outro ponto que vocês têm que ficar atentos, gente, na conversa online, vocês não podem tirar o dia todo para a pessoa. Isso é uma coisa que parece legal, que parece que você vai mostrar interesse, só que você gera na mente da outra pessoa uma sensação de que você não tem nada para fazer, que você está por conta dela, que você está carente. Isso não é legal. Então o que você faz? Faz as coisas do seu dia. Se você não tem coisa para fazer, finge que tem, não tem problema nenhum, mas não fica o dia inteiro conversando com a pessoa. Então, em um determinado tempo, em um determinado horário, você pode mandar uma mensagem e some. Depois, quando você tiver um tempo livre, você vai realmente tirar um tempo de qualidade para conversar com a pessoa. E nesse momento, você vai observar que a conversa ela vai subir de nível até chegar ao máximo da empolgação. Chegou nesse máximo de empolgação, você sai, você diz que tem que sair, que está ocupado, que tem alguma coisa para fazer e que conversa depois. É super interessante você sair quando uma pessoa te manda uma pergunta. Então ela te manda uma pergunta, você visualiza, fala que tem que sair, que teve um imprevisto, e aí você já tem um gatilho, na verdade, um tópico para você puxar a conversa no outro dia. É super bacana. Então, gente, nesse momento vocês já chamaram a pessoa para sair, já marcaram o encontro, já estão tudo planejado o que, é que vai fazer. Quando chega o dia do encontro, gente, aí começa um pouquinho da confusão. Os caras, principalmente, os caras ficam com muito receio de tipo assim, poxa, eu tenho que agradar a menina, como que eu vou saber quando que eu vou poder beijar, como que eu vou saber se ela vai querer beijar, quais que vão ser os sinais dela para isso. E as mulheres também têm um certo receio, porque elas acreditam fortemente que é o cara que tem que fazer tudo, que é o cara que tem que dar todos os sinais, que é o cara que tem que mostrar todas as formas de interesse e que elas não precisam fazer esse tipo de coisa. E às vezes também elas ficam com receio, porque elas ficam com medo de não agradar o cara, de não gerar interesse. E acaba que muitas garotas elas ficam forçando a barra em questão de parecer muito agradável, de parecer muito feliz, de parecer muito animada. E essa energia alta, ela tem o seu lado bom, só que quando ela é forçada, as pessoas percebem. Então acaba que gera um momento chato.
Então, em primeiro lugar, gente, vocês têm que ficar à vontade, sejam vocês homens ou mulheres. Vocês têm que entender que a primeira coisa, a coisa mais importante no encontro é você se divertir, é você curtir o momento. Em segundo lugar, é você avaliar a pessoa, para ver se aquela pessoa tem as qualidades necessárias para você talvez ter alguma coisa no futuro, ou talvez só para curtir a noite, mas você está numa posição de avaliação da pessoa. Não se coloca como uma pessoa que tem que merecer o interesse da outra. Não se coloca como você sendo avaliado, e sim como você sendo o avaliador. Isso vai te dar muito mais tranquilidade. Então você vai se divertir, você vai ficar tranquilo em primeiro lugar. E aí vem a parte legal da aproximação psicológica. Gente, às vezes as pessoas fazem comparação com outras situações. Por exemplo, compara coisa de relacionamento com situações de perigo ou situações de animais. E as pessoas acham que é uma bobagem, só que não é. O nosso cérebro ele é todo interligado em várias coisas. Então tem várias situações diferentes que geram o mesmo efeito na nossa mente. Então, por exemplo, uma situação de ameaça gera o mesmo efeito de uma situação de conquista em alguns momentos. E a gente tem que gerar essa situaçãozinha de ameaça controlada no primeiro encontro. Eu vou mostrar para vocês como que é. A primeira coisa que as pessoas têm dúvida, que eu recebo perguntas aqui, é do seguinte: quando eu vou encontrar com uma pessoa, eu devo sentar muito próximo, eu devo sentar mais distante, eu devo sentar de frente, eu devo sentar de lado, o que eu faço? Então vamos por partes. Primeira coisa, você vai sentar perto dela, mas não muito perto, numa distância de amigo, vamos dizer assim, uma distância que você se sentaria com um amigo para conversar. Isso vai ter um motivo mais pra frente. Então você se senta de preferência de frente para a pessoa, para você poder olhar nos olhos, para você usar outras técnicas que a gente vai falar disso mais a seguir. Então você se senta de frente e você tenta ficar confortável, tenta se divertir. Vocês vão começar a conversar. Esse primeiro momento é um momento da diversão. Então é um momento onde você vai ser agradável, você vai fazer a pessoa rir, você vai estar com uma energia mais alta, você vai estar mais empolgado. Então, nesse momento, vocês vão estar se divertindo. E isso é bacana. Só que é interessante a gente citar, gente, que a nossa mente, ela se cansa de qualquer coisa. Então, qualquer coisa que é muito contínua, qualquer coisa que é muito prolongada, vai gerar um cansaço. E seja cansaço físico ou mental, mas você vai ficar um pouquinho, como é que eu digo, se sentindo um pouco sem jeito naquela situação. Então, quando você está com a energia muito alta, está rindo muito, está se divertindo, é interessante que em algum momento você cesse essa energia para que a mente da pessoa descanse, até a sua também, mas para que a mente da pessoa descanse e esteja preparada para tudo que vai vir pela frente. Então é um erro aqueles caras, por exemplo, que ficam fazendo muita palhaçada para a menina rir o tempo todo. Eles vão gerar um sinal totalmente diferente na mente dela do que eles queriam. Ou aquelas mulheres que ficam forçando uma risada para as coisas que os caras estão falando. Então elas ficam tentando parecer muito agradáveis, tentando forçar a barra demais por muito tempo, isso não vai ser legal. Então tentem se divertir durante um tempo, mas depois dá uma acalmada na situação. Nesse momento, gente, tem muita gente que já está com vontade de beijar a pessoa. Às vezes já teve uma conversa legal, às vezes aquele momento está muito legal e a pessoa já está com vontade de beijar. Só que é um erro o cara, por exemplo, já chegar de uma vez e beijar. Isso gera o sentimento de fuga, gera o sentimento de medo, de repressão. Então a pessoa ela vai se afastar. Então não façam isso. O ideal é você ir se aproximando. É nessa hora que você entra com aquela parte que eu falei para vocês de gerar um pouco de tensão na pessoa, de gerar um pouco de ameaça no psicológico dela. Então você vai se aproximando aos poucos. Eu quero até fazer uma analogia aqui com animais caçando. Não sei se vocês já repararam. Quando tem lá um bichinho e um leão vindo caçar ele. Vocês já repararam que o leão vem andando devagarzinho, olhando para ele. O bicho está vendo o leão, mas ele não corre. Ele fica observando até que o leão dá o bote. Se o leão já vai correndo de uma vez, o bicho foge. Se o leão vem com essa aproximação, ele trava, ele não sabe qual que vai ser a ação. Então ele tende a ficar parado esperando para ver a ação do leão. Isso gera o sentimento de ameaça. Então quando você gera esse sentimento da pessoa, ela não vai se afastar de você de uma vez e isso vai te dar a chance de gerar nela uma tensão sexual muito grande. E isso entra até numa outra parte legal, que muita gente estava me perguntando como gerar tensão sexual. Essa aproximação corporal gera. Então o que você vai fazer? Nesse momento, quando você sente que você tem que baixar um pouquinho o nível da conversa, da empolgação, que você já quer tentar uma aproximação, você vai se aproximar da pessoa. Então, se você está, por exemplo, sentado de frente para ela, você pode usar uma estratégia de falar que, por exemplo, você vai no banheiro. Ou que você não ouviu bem o que ela falou e já dá uma desculpa para sentar perto. Se você foi no banheiro, na hora que você voltar, você senta perto da pessoa, senta mais perto. Então você vai inclinar o seu corpo para frente, tentando projetar o seu rosto, o seu peito um pouco mais para perto dela. Mas sem invadir o espaço dela, obviamente, mas projeta um pouquinho. Isso vai deixar a pessoa levemente desconfortável.
E esse desconforto, gente, é super importante nessa hora da conquista, tá? Então projetem um pouquinho o corpo, seja homem ou seja mulher. Às vezes as mulheres ficam com receio porque elas pensam, os caras vão me achar tirada. Não, você só tá se projetando um pouquinho pra frente, não tem nada de mais nisso, você vai gerar tensão sexual nele. Muitas mulheres não gostam de tomar iniciativa e nem precisa. Se você faz isso de uma forma correta, você vai estimular que o homem tome a iniciativa e pra você vai ser super confortável, vai ser super tranquilo. Se você for tímida, você tem que treinar um pouco mais. Então tente ter mais saídas, tente ter mais passeios, tente praticar até chegar ao ponto de ser natural. Então, gente, esse momento, essa aproximação, como eu falei, já vai gerar uma tensão sexual. E aí o que, que você faz? Você vai mudar também o seu tom de voz. Então, vocês estão vendo que eu estou falando com vocês num tom dinâmico? Então, o que, que você vai fazer? Você vai abaixar um pouco o seu tom de voz, deixar a sua voz com um teor um pouquinho mais grave, mais lento. Você vai falar de uma forma mais pausada. E isso vai fazer com que gere mais tensão na pessoa. Então, na hora que você muda o seu tom de voz, você faz com que a pessoa te perceba de uma forma diferente. E aí você pode usar o olhar também. Uma coisa super interessante é você olhar para a boca da pessoa. Sabe aquela cara de fome quando você está desejando uma comida, você está desejando um bolinho e você olha para aquela coisa desejando? É basicamente isso que você vai fazer. A pessoa vai ver desejo no seu olhar, ela tem que ver isso. Seriedade e desejo. Isso gera tensão sexual. Então, tem uma coisa que foi super interessante, que eu ouvi até uma pessoa do YouTube falando, depois eu vou ver se eu lembro o nome, que ele estava explicando que ele achou incrível, porque ele saiu com uma mulher e essa mulher estava numa empolgação com ele, estava conversando, estava rindo, e em determinado momento ela abaixou, ela parou, começou a olhar para ele, ela olhou para a boca dele, ficou um tempo olhando para a boca e depois empurrou o rosto dele e deu uma respirada funda, tipo assim, como se estivesse dizendo, nossa, se eu ficar olhando para essa sua boca eu vou te beijar. E nesse momento ele falou que ele ficou praticamente apaixonado pela mulher, porque aquela foi uma atitude muito espontânea e ele adorou. Então, gente, essas coisinhas vão fazer com que você gere essa tensão sexual na pessoa. Você poderia simplesmente chegar e beijar? Poderia, só que não seria tão bom assim, não seria tão prazeroso. Então, quando você faz essa aproximação controlada, esse abaixo no timbre de voz, deixando a voz um pouquinho mais lenta, dirigindo o seu olhar para a boca da pessoa de vez em quando, vai fazer com que ela tenha muito mais desejo por você. E aí os caras têm o hábito de ficar procurando sinais demais. Gente, esquece esse negócio de sinal. Se você está saindo com a pessoa, se vocês estão se divertindo, se você fez essa aproximação, ela não se afastou nem um pouco, ela está confortável, ela está tranquila e você quer beijar, então se aproxima e tenta o beijo. Se a pessoa não quiser, o máximo que ela vai fazer é se afastar um pouquinho, ela vai falar com você que não está na hora ainda, que não quer, e aí você para. E aí o que, que você faz, gente? Uma coisa muito interessante é a gente pôr na nossa cabeça o seguinte: as pessoas ousadas são as pessoas que vão conseguir as coisas na vida. Se você não ousa, você não vai ter chance de ter as coisas que você quer. Então tem muita gente que fica com receio de passar vergonha, tem muita gente que fica com receio do que, é que a pessoa vai pensar. A gente esquece isso. Se a pessoa não quiser, o máximo que ela vai falar aqui é que não quer, que ela não está afim, que ela não está pronta. Pode ser que você fique com um pouquinho de vergonha? Pode, mas foda-se. Qual que é o problema disso, gente? Vocês estão numa conquista, isso é um jogo mental. Vocês têm que ousar um pouquinho mais. Então, caras, não tenham receio de chegar para beijar a menina. E moças, não tenham receio de se aproximar um pouquinho, de mostrar interesse, de mostrar desejo. Isso não tem problema algum. Isso não é ser atirada, não tem realmente nenhum problema com isso. Isso só está mostrando que você está envolvida com aquele clima que você está curtindo. Então, beleza. Se a pessoa for recíproca, você beija. Se a pessoa não for recíproca com você, se ela afastar, fizer qualquer coisa desse tipo, você se afasta e começa o processo de novo. Você vai tentar no máximo 3 vezes. Se a pessoa não quiser, você realmente dá por encerrado e não vai tentar fazer isso de novo, a não ser que ela tente. Mas lembra do que eu falei pra vocês, tudo tem que ser recíproco. Se você tá conversando com uma pessoa e ela não tá mostrando interesse, você para. Se você tá tentando beijar e ela não mostra reciprocidade, você para de tentar. Se você tá tendo um encontro, isso acontece demais, já aconteceu comigo e foi uma bosta. Eu tava no encontro e a menina ela não tava mostrando interesse nenhum. E ela tava falando pra mim que tava interessada. Então ela falou que tava gostando de sair comigo, mas a demonstração, o jeito dela não mostrava isso. Inclusive até depois, posteriormente, ela falou que adorou sair, que foi muito bom. Só que eu acho que na cabeça dela ela tava com essa ideia de que mostrar desinteresse ia fazer eu ficar mais interessado, só que não fez. Então com 40 minutos eu já tava querendo ir embora. Então, se isso acontecer, gente, vão embora. Fala com a pessoa que você está passando mal, que você precisa sair. Ou melhor ainda, fala para ela que você... Um dia que ela estiver melhor, vocês vão sair, porque naquele dia você está sentindo que ela não está muito bem. Isso já vai gerar uma rasteira cognitiva na pessoa e ela vai ver que aquilo que ela está fazendo não funciona e da próxima vez ela vai agir um pouco melhor. Mas, voltando para o assunto. Se você tentou 3 vezes ali no máximo e a pessoa a afastou, então não tenta de novo, beleza? Mas fora isso, a chance de dar certo é enorme.
E, gente, uma parte muito interessante sobre essa questão de beijo é o seguinte: tem muitos caras que fazem isso e geram um sentimento muito ruim na garota, que é pegar a garota e puxar. Então, gente, nunca, no começo, nunca puxa a pessoa. Quando você puxa, você gera na mente dela o desejo de se afastar. Então, se você pega, por exemplo, Nanu, que puxa pra você, você vai fazer esse desejo na cabeça dela. É melhor que você empurre. Então, se, por exemplo, você está num local que tem uma parede, que você está simplesmente perto dela, talvez sentado, fazendo alguma coisa, comendo, então você vai projetar o seu corpo para cima dela, você vai gerar essa sensação de estar empurrando ela, de estar pressionando ela para trás. Isso vai fazer com que gere o sentimento oposto. Ela vai se sentir muito melhor do que se você puxar. Feito isso, gente, entra a parte do final do encontro, onde as pessoas acreditam que tem que fazer sexo. Tem homens que já saem pensando nisso, tem mulheres também que já saem pensando nisso, e tem outras pessoas que simplesmente não estão prontas para isso ainda. Então, a regra é o seguinte, porque eu vejo que gera muita dúvida: se você não está afim, não faça. Nunca faça uma coisa só para agradar outra pessoa, nunca faça uma coisa só para parecer legal, só para fazer o encontro dar certo, só para tentar conquistar. Se não foi no encontro que você teve prazer o suficiente para querer, não é depois que você vai conseguir conquistar a pessoa ou que você vai conseguir ser conquistada pela pessoa por causa do que aconteceu na cama. Entendam que sexo é muito diferente de amor, é muito diferente de conquista. As pessoas ainda acham que se fizer um sexo muito bem feito, que vai conquistar a pessoa, que a pessoa vai ficar louca. Só que, gente, sinceramente, hoje em dia isso é muito normal. Quase todo mundo faz muito bem feito. Isso não é mérito nenhum. Isso é quase assim o básico para você estar com alguém. É tipo aquelas coisas básicas do currículo para você ser contratado. Então não é tão benefício assim. Faça somente se você quiser. Agora, se você está afim, não tem por que você segurar. Tem muitas pessoas que perguntam, mulheres principalmente: poxa, é feio se eu fizer com o cara no primeiro dia, no primeiro encontro? Não. Se o cara tá afim, se você tá afim, você sentiu segurança nele e ele tá sentindo confiança em você, não tem problema algum. Isso não tem absolutamente nenhum malefício. Ele não vai pensar mal de você por isso, porque ele tá afim de você. Então você só tem que dosar essa questão, se você quer ou se você não quer de verdade. Gente, esse vídeo eu acho que deu pra explicar mais ou menos uma forma de você gerar tensão sexual. Na verdade, três, né? Três formas, que é o tom da voz, a aproximação corporal e a direção dos olhos. Deu pra especificar um pouco a questão de que momento que você deve beijar, porque era uma coisa que eu estava recebendo muita pergunta. Deu pra falar um pouquinho rapidamente aí do WhatsApp, mas tem uma aula que vai ser completa sobre isso aqui no canal, beleza? Então, se foi útil de alguma forma pra você, se tirou alguma sua dúvida, dá uma curtida, compartilha com as pessoas que você acha que pode ser interessante. Se não gostou também, dá o dislike, não tem problema nenhum. Deixa sua mensagem aí e eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo do Telegram. Tá? Lá no grupo a gente fala disso direto, eu posto muito áudio, então às vezes é muito mais fácil porque eu não preciso ficar fazendo vídeo, eu só acordo, já faço um áudio com a cara inchada mesmo. E dá pra ser útil de alguma forma, você pode tirar suas dúvidas lá, beleza? E se não me segue no Instagram, segue lá, @HugoCostaDM, tem muito conteúdo, tem muita coisa interessante nos destaques. Eu tenho certeza que vai poder ser útil pra vocês, beleza? Valeu, galera!